anos de Iguaba Grande. E nessa data a gente teve que pensar em alguma coisa muito especial para comemorar. Claro que nós temos histórias muito importantes, histórias que contam os nossos emancipacionistas, mas dessa vez a gente vai contar as histórias que nasceram dessas histórias. E hoje vai ser muito especial, né, Babi? Patrícia, hoje a gente vai contar histórias de um ângulo totalmente diferente. Histórias de pessoas que cresceram aqui em Iguaba ou que simplesmente escolheram Iguaba para ser a cidade do coração. E hoje levam o nome da nossa cidade para outros lugares. São histórias de muita emoção, empreendedorismo e amor. Isso aí, que nos enchem de muito orgulho. E é isso aí, começa o História da Nossa Gente. E dessa vez vai ser com Elias Marinho, que é o nosso grande historiador, nosso guia turístico rural da nossa cidade. E ninguém melhor do que ele para contar sobre Iguaba Grande. E para começar, Babi, a gente tem uma pessoa aqui muito especial com a gente também. É isso aí, Patrícia. A gente está aqui também com a dona Francisquinha, porque Elias, a gente veio para conhecer um pouquinho da sua história. Só que não tem como falar de Elias sem falar de dona Francisquinha, que é uma personalidade muito conhecida aqui na nossa cidade. E Elias, queria que você contasse, você não, na verdade, dona Francisquinha. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua história aqui em Iguaba. Olha, eu não sei o ano que eu cheguei aqui, mas antes de eu me casar, eu namorava com o pai deles. A gente vinha no sábado ou vinha no domingo, às vezes embora no mesmo sábado, porque eu era empregada. E ele também era empregado, trabalhava lá. Aqui não tinha caminho, só tinha uma vareta. Esse caminho foi feito do final de Santo da Barra para cá, para ali onde eu me casei. Meu marido pagou R$13 mil para fazer o caminho. A senhora falou que antigamente a senhora nem imaginava que aqui poderia passar carro, não é isso? Nunca na minha vida imaginei. Eu ajudei a Iguaba a crescer, eu tenho testemunha. Quando eu comecei a vir passear aqui, depois que me casei, o cemitério era uma caixa de fósforo. Tá? E foi bom a senhora citar que a senhora é rezadeira. A senhora viu muita gente crescer aqui em Iguaba? Olha, aqui na Iguaba, muita gente. Olha, adultos, eu posso dizer, eu tenho bisneto na Iguaba, eu tenho testemunha. Eu tenho testemunha. Tá aí para quem quiser ver. Eu te mostrei? Foi verdade. Finaram Varinho do Porto. Rezei a mulher dele, as filhas dele que Deus levou. E como é que a senhora se sente agora vendo Iguaba como está hoje em dia? Para mim, graças a Deus, que todas as pessoas que eu tinha amizade, ainda hoje tem, me ajudaram muito. Aqui não tinha prefeito. O prefeito daqui era de São Pedro. Ele trabalhava aqui e recebia em São Pedro. Aqui eu chegava bem. Chegava o mês que eu ia ter criança, eu ia para o Rio, porque aqui não tinha médico. Aí alugava meu barraco, pagava uma mulher para ficar no meu barraco, para eu poder ir. Esse daqui nasceu na Praça São Pena, no hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Veio para cá com 16 dias de nascido. A mãe de Iguaba, que eu tenho muitas crianças aqui que eu ajudei, muita criança. Mas todo mundo sempre me ajudaram, uma coisa e outra, graças a Deus. Não tem o queijo. O pai do prefeito, que foi para Evantuil, quem rezava ele, foi eu. Patrícia, são muitas histórias. Muita história, tem muita coisa. Realmente, a dona Francisquinha é a mãe de Iguaba, né? É a mãe de Iguaba. Diz que eu sou a mãe de Iguaba. Viu tanto dessa cidade. E Elias, trabalhei muito. A gente está falando dos 30 anos. Eu já vi que você já está se emocionando logo de início. Eu também confesso que eu já estou me emocionando também. Olha, aqui... Mas são 30 anos de Iguaba, 31 anos de emancipação, né? Que é bom que a gente situe para o pessoal que a emancipação acontece há 31 anos. A gente comemora os 30 anos de Iguaba. E é muita transformação vista. Dona Francisquinha acabou de fazer um breve relato de como mudou essa cidade. Mudou e você viu isso tudo acontecer. Né? Então eu queria te perguntar o seguinte, como que isso se torna o
o start para que Elias comece a fazer o turismo dessa cidade e principalmente manter a história de Iguaba viva. Porque esse, para mim, para nós, foi o grande, na verdade, foi o grande diferencial para a gente estar aqui. Elias faz um trabalho constante nas suas visitas turísticas, com quem senta com ele para bater um papo, ele faz questão de mostrar Iguaba. E mostrar Iguaba por um olhar de quem nasceu em Iguaba, como Dona Francisquinha falou, mora aqui desde os 16 dias de vida. Então fala pra gente um pouco dessa sua carreira turística e dessa grande missão. Fazer que nem o outro. Muito pouco tempo até para contar. Mas eu vou falar um pedacinho. Eu vou tirar para mamãe aqui. Mamãe falava umas coisas que, por exemplo, como ela falou, eu sou de 65, né? Eu até falo que eu nasci no mato e no mato me criei, né? Porque eu fui criado aqui, né? Na verdade, só fui nascendo lá no Rio e voltei. Porque não tinha nada. E a nossa infância aqui foi brincando no mato aqui. Brincando de pique-esconde dentro das espadas de São Jorge, soltando pipo no meio do campo. E ali no centro, ir lá na Iguaba. Até hoje, a população fala, vamos lá na Iguaba? Mas você não está em Iguaba? Então, ou seja, a gente fala assim, João, você vai na Iguaba? E depois, quando vai chegando a adolescência, aí, com 7 anos, eu era louco para poder estudar, né? Porque a mamãe ainda comprava umas coisinhas para a gente ficar rabiscando aí. Aí, quando inaugurou o Paranhos, 53, aí eu tinha... foi em 53, mas, por exemplo, assim, eu sou de 65, mas, enfim, já tinha o Paranhos, que era a escola estadual. Aí eu era louco para poder estudar na escola estadual. A gente estudava na Explicadora, que é aqui no sítio Zé de Bejo, onde é Via Lagos, né? Ali as filhas de Zé de Bejo davam aula pra gente, aulinha. Aí eu fiz 7 anos, aí fui estudar no Paranhos. Então eu já comecei a ir para o centro, vamos dizer assim. Água, é muito importante falar. A água, nós tinha água encanada, nem água nada, nem pensava. Nem luz, nem água, lamparina. No Minador, aqui no sítio de seu Benzinho Camilo, não, Benzinho Camilo a gente tinha também, mas aqui em Domingo Basílio, e a gente ficava lá esperando, às vezes, porque o minador não dava conta de tanta gente buscar, a gente ficava na fila esperando minar a água para trazer, e isso mexe muito comigo, porque assim, foi brabo. Quer dizer, hoje a gente fala que era uma vida, assim, uma vida boa pela qualidade que a gente tinha, mas era muito sacrificante. Água, aí era água para beber, água para lavar roupa já era em poços, que a água era mais barrenta, né? Era mais próximo aqui. Quando a gente não tinha água aqui em Chico Basílio, a gente ia lá no Vila Nova. A gente pegava a rua Chico Basílio, ia lá em cima, no Minador, em Benzinho Camilo, pegar água. Mamãe vinha com um pote na cabeça. Mamãe deu várias viagens. Com um pote na cabeça, equilibrando só com a cabeça assim andando. E a gente tudo pequenininho atrás com a latinhazinha de tinta, com água de minador pra gente botar. Chegava aqui, enchia os potes, eram 3 potes. Aí a gente ia brincar aqui no quintal e quando sentia sede, corria pro pote poder beber a água. Aí, quando acabava, tinha que no outro dia. Isso aí é 6 horas da manhã para buscar água. Então, isso aí marca muita gente. Porque aí, quando a água chegou, eu tive a felicidade de estar indo para Paranhos. E quando voltei da escola, estava inaugurando a água Iguaba. Mas não era água para chegar aqui, não. A água para chegar no centro. Só, não chegava aqui, não. Aí... eu fui, os caras abriram o negócio da água, eu tomei banho, saí até no jornal da Globo do Rio. É louco pra achar essa matéria, é difícil. Aí, tomando banho e tal, aí corremos pra televisão, a bateria, não tinha energia também, luz de lamparina. E o que acontece? A gente dormia, limpava, ia pra escola, né? E, assim, energia só chegou aqui, é incrível falar isso, a energia chegou aqui em 1982. A gente usava fogão de lenha, lamparina e água de pote. Aí, ou seja, porque foi quando veio aquele projeto Luz Rural, que foi a Luz na Escuridão, do governador Brizola, que nós nos reunimos, cada um deu uma cota e, enfim, chegou a energia. Pagar por mês. Né? Essa foi a evolução. Agora, Elias, você tem muitas histórias para contar. Agora eu quero saber de você em que momento que o Elias
resolveu virar o guia turístico, resolveu virar historiador e passar essas histórias para frente? Então, eu, na verdade, sempre fui de conversar com os antigos, né? A gente conversava muito com os antigos porque era a época que a gente tinha tempo para ouvir histórias, né? Hoje o celular não deixa, né? Mas a gente ficava sentado aqui no quintal, em noite de lua, papai contando causos, contando histórias passadas, e os antigos também. Aí, com isso, eu resolvi começar a percorrer essas pessoas que estavam em vida antiga para ouvir a história deles, fazer um levantamento da família dele. E ouvi vários senhores e senhoras, e depois eu falei assim, junto com o colega meu, Nelson, falei, Nelson, poxa, a gente podia fazer o seguinte, levar o pessoal para conhecer esses lugares e essas famílias. E começamos com carro de passeio, e carro de passeio fomos para um van de ponta alugado. Enfim, veio uma oportunidade na prefeitura, no governo anterior, de Vantuil, aí de uma parceria com o CIET, aí eu aproveitei a chance, consegui uma bolsa, paguei uma parte, né? E fiz o curso, né? E dali eu já vinha fazendo já alguns roteiros já com micro-ônibus, com outra van, já a coisa já começou a dar um diferencial. E eu terminei de fazer o curso e fui fazendo outros cursinhos técnicos e fui levar esse pessoal para conhecer essas histórias que eu havia contado. E comecei, ao longo dessa trajetória também, a pesquisar em arquivos, em sites, em cemitérios. Eu percorri muitos lugares, buscando informações de tudo aquilo que eu tinha obtido ouvindo aqueles depoimentos. E com isso eu tenho dedicado um pouco da minha vida à parte do turismo, desse resgate da preservação histórica e cultural, né? Trazendo para as pessoas, tentando levar para as pessoas assim essa história, trazendo eles para o pertencimento da cidade, né? Porque muitas famílias que saíram daqui, eles se encontram através dessas histórias. E agora eu estou no projeto de escrever o meu livro na perspectiva de trajetória histórica e raízes, né? Que é fruto desse trabalho de pesquisa. Estou também tudo consequência desse trabalho, nós fundamos o Instituto Histórico de Guaba Grande em 2019. Vamos fazer, inclusive, agora 6 anos, em julho, quase junto ali com o município. Não são histórias que a gente não pode deixar morrer, né? Não pode. As futuras gerações, elas precisam saber. Sim. Elias, você está falando muito das histórias. Então, certamente tem alguma história, que é aquela história que te marcou muito, aquela história que você nunca deixa de contar nos seus guias turísticos, nas suas visitas com os nossos, com quem chega aqui na nossa cidade. Que história que você pode contar pra gente que realmente marcou a sua vida? Olha, a pergunta é até difícil porque... Não, eu sei que tem aquele momento que mexe com a gente, né? Poxa, algo que me marcou na minha vivência aqui em Guaba, né? Cara, eu vou dizer, essa coisa de a gente morar aqui e a gente ter toda essa dificuldade, a questão da água que eu falei, da energia, a gente vê transporte, né? Que era carroça, cavalo, carro de boi, bicicleta até difícil, eu conseguia uma monaretazinha já na minha adolescência. A primeira né? levou. Então, assim, aí depois veio a policlínica, que era uma coisinha que já ajudava um pouquinho, depois veio o pronto-socorro, né? Então, assim, eu acho que o dia que inaugurar até o hospital, cara, eu vou chorar muito, porque eu vou te falar, todo mundo vai chorar muito, mas eu também vou chorar, porque a esperança de você ver uma Iguaba, vamos dizer assim, mais evoluída, era o sonho de todo mundo. E a gente, uma vez eu estava na estação e eu falei assim, meu Deus, quando é que Iguaba vai mudar? Porque a gente tudo dependia de São Pedro, e São Pedro pouco fazia por aqui. Eu chegava na estação ali, a poça de lama, e a gente, às vezes, para a escola, tinha que atravessar rio,
tinha que tirar a conga ou que chute e levantar a calça, arregaçar a calça para atravessar o rio, para poder no outro dia, do outro lado, calçar novamente para ir para a escola. Então, assim, quando eu penso nessa minha vivência, nessa minha trajetória de vida daqui para buscar um recurso, isso me emociona. Quando eu conto para as pessoas, olha, isso aqui era tal lugar. Hoje você está vendo aí, ó, a pavimentação que está emendando lá com o vulcão. Ontem eu passei por lá. Isso já me emocionou, porque assim, eu falei, quando é que eu pensar que isso aqui passou um asfalto aqui, né? E isso fortalece o turismo, eu creio nessa parte. O local não vai deixar de ser rural, porque é rural, né? E eu creio que Iguaba, se eu posso falar sobre isso, sobre Iguaba, o futuro, assim, claro. Eu creio que Iguaba está caminhando para uma vida mais sustentável no dia a dia. O turismo não era só no feriado, festa, não. Era todo final de semana. Praia lotada, todo final de semana. Inacreditável, mas era isso. Iguaba era essa intensidade no turismo. E isso foi se acabando com a questão da lagoa e outras coisas mais. Então, quando a gente vê esse trabalho que está sendo feito para fortalecer o turismo, para a gente é muito importante, porque vai dar oportunidade para muitos guias que estão aí fazendo emissivo para outros lugares, e eles têm que se preparar para isso, para a gente poder também ter uma fonte de renda aqui no município. Você falou das dificuldades que você passou, né, quando era mais jovem, e você poderia ter escolhido outros caminhos, né? Ter ido embora, ido para outras cidades, mas você decidiu apostar em Iguaba. Sim. E eu queria que você me falasse o que te fez apostar em Iguaba. Olha, eu passei por uma transição dessa aí. Meu irmão foi para o Rio de Janeiro. Ele trabalhava, na época a gente trabalhava no Tigrão. Comecei no Tigrão com 12 anos, na verdade, né? Ali que eu comecei, com 12 anos. Não podia, mas a gente trabalhava escondido. Chegava fiscalização até do Ministério do Trabalho, a gente tinha que se esconder. Então, ali, meu irmão conheceu uma pessoa que trabalhava na Bloco Editores. Aí o cara deu a oportunidade dele para ir trabalhar na Bloco. Da Bloco ele foi trabalhar na Manchete. Seria bom. Aí ele falou assim, ó, faz o curso. Fui fazer o curso. Aí eu falei uma coisa, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou pro Rio não, porque... Mas eu me resisti, foi uma tentação ir trabalhar no Rio. Aí eu resisti, porque eu falei assim, uma coisa, eu quero terminar minha vida aqui em Iguaba mesmo. As raízes falando mais alto, né? Falaram. Eu falei assim, terminar minha vida aqui, cuidar de olhar a mamãe aí, porque ficar mais perto, né? Eu sou o que mora aqui no quintal. E graças a Deus você ficou, porque hoje você faz história. Sim, é verdade. Sim. Elias, a gente está falando tanto, né, sobre toda essa história, e a gente ia finalizar te perguntando o que passa no teu coração quando você vê Iguaba 30 anos depois. Eu acho que você já falou isso em vários momentos da nossa entrevista. Mas o que é mais importante é o que você falaria para a geração futura que está vivendo essa nova Iguaba, né? Essa Iguaba transformada, essa Iguaba onde se valoriza o cidadão iguabense, onde se valoriza o chão de Iguaba, né? É tão bonito a gente ver que quem está construindo Iguaba são as minhocas da terra. É Vantuil, é agora nosso prefeito Fabinho, que são realmente crias da nossa terra. E você faz parte disso. Então, o que você fala para as gerações futuras? Ao acreditar na fertilidade do nosso chão. Eu acho que isso é muito importante. Porque, assim, eu tenho 2 filhos que foram para o Rio buscar o futuro deles. Mas, assim, nós temos muitos jovens aqui ainda que estão estudando, querem uma oportunidade. Eu acho que a oportunidade, com o crescimento do turismo, com o crescimento da cidade, eu digo em todo aspecto, com a gente tendo infraestrutura, como ter um hospital, por exemplo, tudo isso já está mudando o olhar de pessoas vindo para Iguaba, e acho que as empresas vindo para Iguaba vai dar oportunidade aos nossos jovens, né? Eu acho que o olhar nosso é para os jovens. Eu não vou falar nem das crianças do futuro, mas vou falar dos jovens que estão chegando, né? Que eles acreditem na fertilidade do chão de Iguaba Grande, que aqui você pode plantar e se você regar você vai colher. Eu acho que é isso, é uma simbologia do futuro. Você acreditar que vai surgir oportunidades para que ele possa
Nem que ele vá fazer a faculdade lá que ele escolheu, mas tem oportunidade aqui em Iguaba ou até na região. Que eles acreditem nisso, que possam botar fé nisso. Elias, a gente quer te agradecer muito. Eu acho que a Babi vai compartilhar da mesma opinião minha, que hoje você faz parte desse grande grupo de emancipacionistas que a gente tem no nosso município. Aqui a gente não citou todos os nomes para a gente não cometer falhas, mas a gente tem o Guinho, que foi o grande nome para a emancipação dessa cidade. O Guinho também que tem excelentes histórias. A gente tem seu Dinorá, que ainda está conosco. Tem também o seu Rodolfo Pedrosa. Tantos outros, né, Elias? E hoje eu tenho a certeza que você faz parte desse grupo e você vai continuar perpetuando a história desse grupo para as novas gerações, né, Babi? Patrícia, e nós começamos com o pé direito, né? Com certeza. São muitas histórias, se deixasse a gente ia ficar aqui o dia todo conversando. A gente não sabe nem para onde ir, de tanta coisa pra falar. Exatamente, mas foi muito bom, Elias. Queria agradecer por você abrir as portas da sua casa, Dona Francisquinha, por receber a gente aqui, contar um pouquinho da experiência de vocês aqui em Iguaba Grande, sobre essa transformação. É isso aí. aí. E, Patrícia, é só o começo, né? Porque a gente tem mais convidados. É isso aí, esse é só o primeiro episódio do História da Nossa Gente. Então fica ligado aí que tem muitas histórias ainda, como essa, com muita emoção, com muita história de conquistas. E com certeza você vai ainda curtir muito, porque ainda tem muitos nomes bons para vir por aí, né, Babi? Com certeza. E eu tenho certeza que você vai se ver nessas histórias, né, Patrícia? Se identificar de alguma forma. Se identificar, você vai escutar essas histórias e vai pensar, nossa, eu já passei por isso. Eu estive nesse momento, eu vi Iguaba se transformar e hoje eu tô aqui vendo essa cidade linda. Né, e é muito bacana porque você falou em pertencimento. Hoje temos tantos iguabenses que têm esse pertencimento da sua terra. E isso se vale de uma conquista. De conquistas diárias que são feitas. E nesses 30 anos, comemorem e muito cada conquista dessa cidade. É isso aí. E até o próximo episódio.